orações proféticas que vão te ajudar nessa caminhada da vida. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor todo tempo. Que o amor e a graça de Deus alcance vocês. Vamos lá, vamos orar. Hoje eu quero que vocês reflitam. Só que antes eu vou orar pela vida de vocês e depois eu vou falar. Hoje a gente vai falar sobre a fidelidade de Deus, sobre o descanso. E 2026 vai ser um ano de descanso. Profetizo sobre tua vida. 2026 vai ser um ano de descanso e de desfrute. Conseguir descansar no Senhor e você vai conseguir desfrutar. Porque quando você descansa no Senhor, você consegue desfrutar. Você consegue viver uma vida mais leve. A sua vida tem sido tão pesada. Você tem andado muito triste. Você tem sentido que não faz mais sentido a vida. E aí tem uma vez que eu ouvi uma frase falava bem assim, e eu achei muito boa essa frase, que nós possamos, quando a morte chegar para nós, que ela olhe para você e diga: esse aí vai ser difícil levar. Esse aí vai ser pesado para levar. Não vou gastar tanto meu tempo não, vou deixar para depois. Ou então, quando eu for levar, vou levar umas 2 vezes, vou ter que fazer umas 4 voltas para levar essa pessoa. Porque essa pessoa ela tem vigor. Ela tem sede pela vida. Então, que um dia, quando a morte chegar, que eu olhe para você e que não veja uma pessoa que é fácil de ser levada, mas uma pessoa que vai precisar de força para conseguir levar uma pessoa com tanto vigor, uma pessoa que buscou viver tanto e desfrutar dessa vida. Então, eu acho essa frase interessante e que a gente possa ser essa pessoa que tem sede pela vida, tem sede em desfrutar do que Deus tem de bom para nós. Porque muitas vezes a gente passa por tantas coisas e que chega um momento que você olha e diz: é só dor? É só desconforto? Cadê a parte boa da vida? Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos que estão chegando. Deus abençoe a vida de vocês. Cadê a parte boa da vida? Porque para mim só tem luta. Para mim só tem dificuldade. Para mim só tem emoções ruins. Eu não sei. Eu tô vivendo só por viver. Então, 2026 vai ser um ano onde você vai olhar e vai dizer: eu vou desfrutar desse ano como eu nunca desfrutei de 2025. Eu vou descansar no Senhor esse ano ainda, como eu nunca vivi em 2025, como eu nunca descansei em 2025. Então, que 2026 possa ser um ano de descanso e desfrute, e que você possa ter vigor de vida. Eu profetizo sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Que você possa ter vigor de vida, que você possa ter anseio em viver aquilo que Deus tem para você, e que você, enquanto Deus não lhe manda, que você consiga desfrutar do processo, porque o processo ele é para ser desfrutado, ele é para você aprender, é para você mudar, é para você melhorar, é para você ter maturidade. Você está vivendo uma vida imatura, você tem ações imaturas, você tem pensamentos que são imaturos. Então, enquanto você não ter a maturidade espiritual, uma maturidade emocional, você não vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para todos nós é algo que precisa da maturidade. Eu vou falar sobre isso aqui lá mais para frente. E nós precisamos da maturidade para que Deus possa derramar as bênçãos dele. Se você reclama tanto de uma chuva que molha o seu cabelo e uma poça de lama que você acaba pisando, como é que você vai conseguir ter a maturidade de lidar com pessoas que querem o seu mal, só porque você ama Deus, só porque você é abençoado por Deus? Então, caminhar com Deus vai requerer muita maturidade sua. Ter as bênçãos de Deus vai requerer muita maturidade sua, e você vai ter que passar pelo processo, você vai ter que passar pelos momentos difíceis.
Então, nós queremos sempre o que é bom. Mas o que acontece durante o processo para chegar no que é bom, no que Deus teve de bom para nós, ninguém quer passar. Muitas vezes, tem a palavra do Senhor que fala, né? Que tava o mar se abriu e ele mandou as pessoas marchem, caminhem. E muitas vezes Deus está mandando você caminhar e marchar, você tá na imaturidade de ficar no que é confortável para você. Então, Deus vai se você quer desfrutar do que Deus tem para você, você vai ter que sair do conforto. Você vai ter que ir para aí, pro desconforto. Você vai ter que viver o novo. Você não vai poder ter medo do que é novo. Ou se você tiver medo, você não vai deixar esse medo tomar conta de você. Então, caminhar com Deus é isso. E vai requerer muita maturidade sua. Então, será que você está maduro o suficiente para receber as bênçãos que Deus tem para você e que você tanto quer? Glória a Deus. Vou orar pela vida de vocês para que a gente possa iniciar. Amém? Vamos lá. Senhor, Deus amado, Deus querido, Espírito Santo, nós clamamos pela tua presença, nós clamamos pelo teu agir, pela tua condução, Pai. Em nome de Jesus, te peço, Senhor, se faz pra gente nessa live. E cada palavra que sai da minha boca, Senhor, não vem de mim, mas vem de ti. Que tu possa levar, Senhor, essa palavra aos corações e que chegue como semente, onde vai ser plantada, regada e ao final desfrutada de um fruto doce, suave. Que eles possam, Deus, em 2020, ainda agora, esse mês, que eles possam desfrutar da maturidade espiritual, da maturidade emocional, e que em 2026 eles consigam prosseguir, Senhor, nessa maturidade espiritual e emocional, que eles consigam lidar com as adversidades da vida com sabedoria, e não como uma criança, onde murmura, onde faz birra e não entende o que o pai está fazendo. Que nós possamos não ser como criança que se joga no chão, faz birras, querendo chamar a atenção do pai, mas que possamos ser adultos maduros, onde nos encontramos com o pai, com maturidade e amor, e conversamos, entendemos, desfrutamos do momento com o pai. Glória a Deus. Porque eu sei, Deus, que a criança não consegue desfrutar desse momento. Mas, como adultos maduros, nós vamos conseguir. O Senhor vai nos capacitar para isso, Deus, em nome de Jesus. Que possamos ser adultos maduros em 2026, ainda esse mês, e em 2026. Chega de birra, chega de murmuração. A murmuração só está te levando aos caminhos ruins. A murmuração só está te levando àquilo que Deus não tem para você. Porque o que Deus tem para você vai precisar de maturidade. E você vai ter que abrir mão da murmuração. Murmurar é do inimigo. Então, se é do inimigo, por que você está fazendo isso? Porque você continua fazendo isso. Glória a Deus. Espírito Santo, te peço tua presença, permanece aqui e alcança os corações. Em nome de Jesus. Vem abundantemente, derrama as tuas bênçãos, derrama a tua glória. Que cada um que está aqui sinta, Senhor, a tua presença. Em nome de Jesus. Hoje eu quero que você... Deus me deu esse tema aqui. Eu achei interessante quando eu senti no meu espírito em escrever essa frase. O conforto da fidelidade de Deus que sai da palavra e sentimos, desfrutamos no coração. O conforto da fidelidade de Deus que sai da palavra e sentimos, desfrutando no coração. Então, que nós possamos sentir o conforto da palavra de Deus e que nós possamos desfrutar dessa palavra. Em Isaías 55, 8, 9, a gente vai retratar também sobre isso. Deixa eu abrir aqui, eu esqueci de abrir, peraí. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim será a palavra que sai
Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamaram de prazer perante as vossa face, e todas as aves do campo baterão palmas. Em lugar do espanheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Então, aqui fala que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos. O pensamento do Senhor são mais altos que os nossos. Então, são melhores, mais altos. Buscais o Senhor, e no versículo 6 vai falar: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Então, o Senhor nos chama para que a gente possa buscar Ele enquanto é tempo, que a gente possa desfrutar da presença dEle enquanto nós podemos desfrutar. E envie para 7 amigos, para que mais pessoas possam ser alcançadas e desfrutar dessa palavra. Todos os dias eu estou aqui, eu sei que pessoas já têm desfrutado desse momento com Deus. Então, que vocês também possam enviar para outras pessoas, para que elas possam também desfrutar desse momento. Muitas vezes a pessoa carrega um sorriso no rosto, mas por trás dela tem uma dor. E que cada palavra liberada aqui pode alcançar aquele coração, pode ser uma resposta de Deus para aquela pessoa. Então, que vocês possam enviar para que mais pessoas possam mudar, desfrutar e ver o amor de Deus. Então, Isaías vai trazer esse ponto, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, são melhores que os nossos. E Deus está me levando a escrever algumas coisas e eu quero que você reflita também nisso. Planejamento 1, sonho 2, ação 3. Você faz tantas coisas. Você sonha, você faz, você planeja tantos projetos e nada sai como planejado. Você planeja e nada sai como planejado. Você sonha e esse sonho nunca se realiza. Você até faz, mas o que você faz te leva a cada dia mais perto. Quanto mais você faz, mais o fracasso chega até você. Nada muda. Você faz, nada muda. Então, tantas coisas você faz, mas certa vez eu ouvi isso e fez sentido pra mim. Uma menina contou uma história que ela fez muitas coisas teve 2 histórias. Uma que fez muita coisa na vida, fez tudo certinho e nada aconteceu, nada mudou. E a outra que não fez nada e nada aconteceu também. Só que aí vem a questão, né? Então, aí ela diz, fiz tudo e tudo deu errado. Então, aí há pessoas que não fazem nada e o resultado foi nada. Foi tudo errado os resultados. Aí eu te digo, tudo vai depender de você. Você fez tudo? Tudo como? Aí eu fiz tudo, Isa. Tudo que era ao meu alcance eu fiz. Mas como foi esse tudo? Quem estava por trás desse tudo? O que te fez fazer esse tudo? Qual foi o interesse do seu coração em fazer esse tudo? Tudo sem Deus é nada. Tudo sem Deus é nada. Então, não adianta fazer tudo, gastar seu tempo, gastar sua força. E por trás dali não tem Deus. Se você fizer tudo e não entregar a Deus, de nada valerá. Você não conseguirá desfrutar do que Deus tem para você. Porque sua dependência não está vindo de Deus. A sua dependência não está vindo de Deus, está vindo de bens materiais. Deus é ilimitado. Então, como você, em sua limitação, quer conseguir fazer melhor que Deus, que é ilimitado? Você quer fazer as coisas do seu jeito, planejou, fez. Só que nós somos muito limitados. Nós não conseguimos fazer como Deus faz. Nós não conseguimos saber o amanhã como Deus sabe. Então, não tente reduzir
Não tente reduzir Deus à sua limitação. Porque senão você vai fracassar. Porque senão você vai sentir que... Vai vir um sentimento de que nada fez sentido. De que você fez tudo e não conseguiu nada. De que você tentou e nada mudou. Então não reduza a Deus a sua limitação. Viva o ilimitado que Deus tem para você. Viva o que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é ilimitado. É abundante. A palavra de Deus fala, desde o princípio, ele já sabia o fim. Acho que é Isaías mesmo que traz isso. Desde o princípio, Deus sabia do fim. Então, por que você não consegue descansar nele e desfrutar do que ele tem para tua vida? Sai dessa limitação. Você tem tentado e nada tem mudado, nada tem feito sentido para você. Porque você está vivendo nos seus próprios interesses, no seu próprio conhecimento. E a palavra do Senhor fala que aquelas pessoas que buscam viver seu próprio conhecimento, sua própria sabedoria, elas fracassam. Deus tem história linda para você. Só que você só vai conseguir desfrutar quando você descansar, quando você buscar Ele de todo o coração e o encontrar. E não só isso, você vai conseguir viver a plenitude que é caminhar com Deus. A plenitude que é ter o Espírito Santo na tua vida e te conduzir aos melhores caminhos. Muitas vezes achamos que Deus não está ouvindo as nossas orações por seus erros do passado. Você fica tão focado no passado que você não consegue desfrutar do momento com Deus. Você não consegue desfrutar do que Deus tem para a tua vida. Então, você acha que não está ouvindo a Deus porque você errou no passado. Gente, Deus não vive no passado, Deus vive no presente, agora. Deus vive em tudo. Mas o que eu estou dizendo na questão é, Deus não fica pensando no seu passado. Hoje você vai colher as consequências do passado, sim. Porque existem as consequências e nós precisamos escolher essas consequências das nossas próprias escolhas. Só que a partir do momento que você aceita Deus e vive com Ele esquece o passado. Deus não vive olhando pro teu passado. Tu fez isso, e te acusando. Se você sente um sentimento de acusação e relembrar do seu passado, isso é coisa do maligno. O inimigo, ele tenta fazer com que você foque no passado para que você não viva o presente e não tenha esperança no futuro. Glória a Deus. Então, desfrutem da graça, da paz que é caminhar com Deus. Eu declaro agora sobre a tua vida. Você vai viver a graça e a paz de caminhar com Deus. Você vai sentir uma paz no seu espírito, na sua alma. Você vai dizer, aquieta minha alma, para que eu possa desfrutar da presença do Espírito Santo em mim. Então, eu declaro isso sobre a tua vida. Muitas vezes achamos que Deus não está ouvindo as nossas orações pelos erros do passado. Tira isso da tua mente, sai coisa do maligno. Repreenda. Deus não foca no teu passado, lembra disso. E Ele está ouvindo as tuas orações. Pensar isso é um erro, porque Deus não é como nós, que nos maltratamos e remoemos más emoções pelas falhas do passado. Você se maltrata. Você não se perdoa. Você, cada dia que acorda, você se machuca ainda mais porque você acha que não merece. Realmente você não merece. Nós não merecemos o que Deus tem de melhor para nós. Só que não é por merecimento. É pela graça e misericórdia de Deus. Então, para de se maltratar. Para de viver no passado. Já passou. O passado já passou. Viva o presente. Siga em frente. 2026 está chegando e você ainda está focando no que aconteceu em janeiro de 2025. Nós estamos em dezembro. Daqui a alguns dias vai entrar 2026. Você está onde?
Onde é que você está focando? No que Deus tem para você? Ou no que você perdeu no passado? Ah, porque no passado eu não fiz isso. Ah, porque em janeiro eu não fiz isso. Ah, porque em julho tal pessoa fez isso comigo. Esquece, o que passou, passou. O que a pessoa fez, fez. Pronto, já aconteceu. Vai fazer o que agora? Focar em você e o que Deus tem para você. E desfrutar da graça, da misericórdia e da abundância que Ele tem para tua vida. As pessoas gostam de murmurar, as pessoas gostam de... Tem pessoas que entram aqui e conversam e falam coisas que não vai acrescentar na vida dela nem de ninguém. Eu digo, que vida miserável. Você tá vivendo uma vida miserável por escolha sua. Não é porque Deus não tá ouvindo tuas orações. É por escolha sua. Porque você não tá decidindo caminhar de acordo com a vontade dele. Você tá decidindo não fazer a vontade de Deus. Aí você bota a culpa em todo mundo, menos em você. É como diz a frase, o alecrim dourado. Você tá parecendo um alecrim dourado, onde todo mundo erra, menos você. As pessoas não conseguem amadurecer, não conseguem desfrutar, não conseguem mudar de vida, porque elas ficam na imaturidade, em um desejo de que eu sou a coitada. Ah, porque ninguém me amou. Ah, porque meu pai não me amou. Ah, porque eu fiz isso. Ah, porque eu senti aquilo. Ah, porque eu sou a coitada. Ah, porque eu tento, nada faz sentido, nada dá certo. Para dessa imaturidade de querer se vitimizar. Você não é vítima de nada. Comece a ver o que você pode mudar na sua vida e ser o agente da sua vida. Deus vai ser o escritor. E você vai ser a personagem principal, onde vai agir de acordo com o que o escritor escreveu. Essa é uma vida que você tem que seguir. Então, você não vai entrar em 2026 se vitimizando. Você não vai entrar em 2026 murmurando. Você vai entrar em 2026 com toda a força que o Espírito Santo tem para agir na tua vida. A força não vai vir de você, vai vir de Deus. Então você vai ter todo o vigor, toda a força necessária para fazer 2026 o melhor ano da tua vida. Compartilhem esse vídeo, republiquem, comentem bastante aí. Eu vou viver um ano abençoado em 2026. E ainda vou fazer acontecer agora. Declare sobre tua vida. O foco de Deus agora é o relacionamento com você. O foco de Deus não é o passado, é o relacionamento com você. É o que Ele anseia, é o que Ele quer, é o que Ele busca, é o que Ele te chama. Vem até mim. Se você não buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Sentir que Deus não ouve as nossas orações vem do desejo de que Ele realize o que você entende que é bom para você. Então, muitas vezes você acha que Deus não ouve suas orações porque você quer que Ele responda e faça de acordo com o que você acha bom para você, focando nos seus próprios interesses. E caminhar com Deus e Deus agir não é sobre isso. Não é sobre o que você quer, mas sobre o que vai ser bom para você. Porque muitas vezes se não está realizando é porque não vai ser bom para você. Ou se não está realizando é porque ainda não está no tempo de ser realizado. Então, com Deus é sobre isso. Por isso que você acha que não ouve. Você não acha que não ouve porque Deus não está respondendo de acordo com o que você acha que tem como responder, como deve ser respondido. Mas Deus não faz o que você quer, Ele te entrega o que você precisa. Deus, Ele não vai te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa. O que realmente vai acrescentar na tua vida, o que realmente vai te levar para um local muito melhor do que você imaginou. Então, Deus, Ele não vai te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa, o que é necessário, o que é abundante. Em nome de Jesus, o Senhor, o Espírito Santo de Deus já está agindo na tua vida. O Espírito Santo de Deus está inundando agora aí. Vai, Espírito Santo. Inunda o ser dela, que ela sinta a tua presença, que toda dor, toda angústia, todo questionamento, toda confusão na mente possa sair agora em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, por agir na vida da tua filha. Obrigada, Jesus, por ouvir nossas orações. Em nome de Jesus.
Sinta a paz do Espírito Santo agora, inundando. Toda a confusão da mente está sendo cessada agora. Você está sentindo uma plenitude, uma paz na sua mente. Os pensamentos estão sendo alinhados agora, em nome de Jesus. Que todo sentimento ruim possa sair agora, em nome de Jesus. Que toda ação maligna possa bater em retirada agora, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Jesus, por agir na vida da tua filha. Glorificado seja o teu nome, Pai, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica até o final para que eu possa orar pela tua vida ainda, viu? Para que você também ouça a palavra aqui. E que você entre em 2026 sem esses sentimentos ruins. Que você possa entrar em 2026 se sentindo melhor do que você estava em 2025. Que o que era pouco possa ser abundante na tua vida. Ainda esse mês. E que complemente ainda mais em 2026. Durante os 365 dias de 2026. Fica até o final para que você possa ser abençoada. E orar pela tua vida também. Gente, curtam bastante para que mais pessoas possam ser alcançadas. E compartilhe com 7 pessoas para que outras pessoas possam, que não estão se sentindo bem também, possam estar nessa live e ouvir a palavra de Deus. E receber uma oração que ela tanto precisava. Não guarde a bênção só para você. Deus pede sempre que a gente possa multiplicar a bênção. E como eu tô aqui, dando o melhor que eu tenho para vocês, fazendo o melhor que eu posso para cada um de vocês, e principalmente para Deus, que vocês possam também fazer o melhor para o outro também. Quantos caminhos você já trilhou? Para onde você acha que ele te levaria? E outra, sigam para que vocês não percam as lives. Todos os dias eu estou aqui. Então, para que você não perca as postagens, para que você não perca a live, sigam. Você pode nunca mais me ver aqui, se você não seguir. Gente, quantos caminhos você já trilhou? Pense aí, reflita aí. Quantos caminhos você já trilhou? Para onde você acha que te levaria esses caminhos? Você desejou descanso e encontrou cansaço e decepção. Com Deus você pode sim passar pelo deserto, mas serão passageiros, e ele será como uma nuvem que te guia do amanhecer ao anoitecer. Deus estará na tua vida. Quando você caminha com Deus, quando você busca, quando você descansa no Senhor, você pode passar pelo deserto, porque vai ser a consequência da vida, vai ser as diversidades da vida. Enquanto a gente estiver nesse mundo aqui, vai ter aflição. A palavra dele lembra disso. A palavra do Senhor fala sobre isso. Então, com Deus vai vir, você pode passar pelo deserto, mas vai ser passageiro esse deserto, não vai ser o deserto não é para você morar, gente. Se você tem 10 anos no deserto, algo de errado está acontecendo. O deserto não é para ser morado, o deserto é para ser passado, tendo um processo ali. E ao final você encontrar uma terra prometida, algo melhor, algo maior, desfrutar do que Deus tem para tua vida. Então, com Deus você pode passar pelo deserto, mas será passageiro e será como uma nuvem. E ele será como uma nuvem que te guia do amanhecer ao anoitecer. Ou seja, você vai ter todo o tempo o Senhor. Por isso que ele diz aqui, enquanto há tempo, enquanto você pode me buscar, me busque. Me invoca, chama meu nome, chama a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Deixe o ímpio o seu caminho, ou seja, deixe o seu caminho e siga o caminho do Senhor. Siga aquilo que ele tem para você. No Salmos 37, vai falar bem assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ó como é o processo. Entrega o seu caminho, você entrega o caminho, você confia e ele age. Não é você entrega o seu caminho, não confia, tem medo, tem angústia e ele agirá. Não. Entregue, confie e ele age. Vai vir um agir de Deus se você descansar. O descanso não é uma falta de ação.
O descanso é enquanto você age de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Ele te guia, você consegue descansar. Só que com ação, não com estagnação. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Cadê a paciência? Cadê o desfrute? Quando você descansa e você não tem paciência, você não está agradando o Senhor. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Eu falei sobre isso esses dias aqui. Que você, enquanto é para você focar no alvo, você está focando no que está acontecendo no jardim do seu vizinho. Então descanse no Senhor e aguarde com Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Obrigada, Gil. Deus te abençoe. Compartilhe essa live, gente. Republique para que mais pessoas possam ser alcançadas. Então, 2026 vai ser um ano onde você vai focar no alvo. E não no que está acontecendo na casa do vizinho. Não o que está acontecendo na prosperidade do outro. Ah, porque o outro está prosperando. Ah, porque o outro tem uma família feliz. Ah, porque o outro viaja. E aí você está reclamando da vida do outro, sendo que é para você focar na sua própria vida. Então você está perdendo tempo. Não olhe para o vizinho, para a grama do vizinho, porque a grama do vizinho pode ser sintética. E você está achando que é verdadeira. Enquanto a sua grama é verdadeira, onde cresce, onde suja algumas coisas, onde cresce muito rápido, e aí você tem que limpar, você tem que agir. Então, enquanto você está cuidando, você está com a sua grama que é verdadeira, com os defeitos e as qualidades dessa grama, que ela cresce, fica seca, fica ruim, e aí você tem que mandar cortar, você tem que podar, e o outro tá lá, sempre com a grama verdinha, que você acha até estranho, mas você acredita. Tá verde, ele nem cuida tanto, aí você tá olhando e diz, a grama dele é bem melhor que a minha. A minha cresce, e todo dia eu ainda tenho que ficar cortando, perdendo meu tempo para ficar cortando. Só que a grama dele é falsa, é sintética. Então, em vez de você cuidar da sua vida, cuidar da sua grama, cuidar do seu jardim, tem uma árvore, tem uma flor para chamar borboletas. Aí você tá focando no outro, onde não tem nem flor, nem borboleta, mas só tem um verde ali. Só que você acha que o do outro é melhor. Então, quando a gente foca no outro, a gente não desfruta do que Deus tem para nós. Porque nós não estamos focando no alvo. Nós estamos focando nos nossos próprios interesses. Glória a Deus. Nós não estamos focando no alvo. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Quando nós olhamos para o outro, nós não estamos focando no alvo. Nós estamos focando nos nossos próprios interesses. Porque a gente quer. E nada acontece de acordo com o que a gente acha que tem que acontecer. Glória a Deus. Leve isso para a tua vida. Obrigada, Espírito Santo. Confiar em Deus e descansar não é certeza de que não haverá dificuldades, mas é a certeza que ao final terá o desfrute. Não por merecer. Não é sobre merecer e muito menos para alimentar o ego, mas pela misericórdia, amor e abundância dele nos alcançar. Então, confiar em Deus e descansar não é certeza que não vai haver. Não, se eu descansar em Deus, não vai haver dificuldade. As adversidades da vida vai acontecer. As adversidades da vida vai acontecer. Só que você vai conseguir desfrutar das coisas boas, porque o seu foco vai estar em Cristo. E o seu foco vai estar naquilo que é bom e não naquilo de ruim que está acontecendo. Tem uma frase que diz assim, quanto mais você foca, mais expande. E tudo na nossa vida é isso. Se você tem dores que você está passando, que você acha que é a pior coisa da vida. Coisas do passado, por exemplo, dores do passado que você, na época, diz, meu Deus, foi tão difícil para mim. Eu pensei que não ia dar certo e ao final deu certo. Sempre é assim, sempre é assim. Hoje você consegue olhar para trás e dizer, meu Deus, como eu fui imatura de chorar por aquilo.
Como fui imatura de ficar, não caminhar, não seguir a minha vida, porque eu estava vivendo naquela dor. Então, confiar em Deus e descansar não é certeza de que não haverá dificuldade, mas é certeza de que ao final terá desfrute. Não por merecer, mas pela misericórdia de Deus, que nos alcança todos os dias, e a abundância dele que nos alcança. Em nome de Jesus, o Senhor está te abençoando, te protegendo, te guiando, te levando ao bom trabalho, livrando de todo e qualquer mal. Que a graça e a misericórdia de Deus te alcance. E que hoje possa ser um dia abençoado. O melhor dia que você vai ter é hoje, em nome de Jesus. Todos os dias você vai acordar e dizer, hoje é o melhor dia da minha vida. E se eu ainda não, e se algo acontecer e fazer com que não seja, com a graça de Deus você consegue fazer. Então, mesmo de algo de ruim que vinha acontecer, você consegue, com a graça de Deus, fazer acontecer algo muito melhor. Que aquilo de ruim que aconteceu vai ser nada. Amém? Mas o Senhor os anjos do Senhor estão te protegendo, em nome de Jesus. Confiar em Deus e descansar não é a certeza de que não haverá dificuldade, mas a certeza de que ao final terá o desfrute, não por merecer, mas nem para alimentar o seu ego, mas pela misericórdia, amor e abundância, que a abundância dele que nos alcança. Quando você conhece Deus e tem relacionamento, você consegue desfrutar da paz, que é passar pelo deserto. Então, quando você conhece Deus e tem relacionamento com Deus, você consegue desfrutar da paz ao passar pelo deserto. Então, mesmo no deserto, mesmo nas dificuldades, você consegue passar com plenitude, com confiança em Deus. E o que sem Ele te afligiria, hoje você só espera, descansa e vive o processo. Então, antes, se você estivesse passando por dificuldades, você iria ficar aflito, você iria ficar com medo. Só que hoje, em Cristo, você consegue descansar, esperar e viver o processo. Porque você sabe que vai aprender, mudar e lá na frente ter a maturidade emocional e espiritual para desfrutar e não perder as bênçãos de Deus. Então, hoje você tem uma maturidade espiritual e emocional em Cristo que te ajuda a entender todos esses processos. E hoje você consegue ter porque você tem uma maturidade espiritual, você confia em Deus, você descansa e desfruta, mesmo com as dificuldades. Receber as bênçãos de Deus não é sobre tempo, é sobre maturidade. Receber as bênçãos de Deus não é sobre tempo, é sobre maturidade. Quando você tiver a maturidade certa, você vai conseguir receber as bênçãos do Senhor, que vai estar no tempo certo. Você hoje saberá cuidar do que Ele tem para te dar, sabendo que você hoje saberá cuidar do que Ele tem para te dar, sabendo você que o que vem dele é lindo, é grande, requer tempo, requer renúncia, cuidado, constância e maturidade para as investidas do inimigo. Então você vai precisar ter toda essa consciência. Porque quando Deus derramar sobre a tua vida, você vai ter uma maturidade de saber que isso é investida do inimigo e você vai conseguir repreender para você não perder essas bênçãos do Senhor. No Salmo 119 vai dizer bem assim, versículo 11 e 12. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Que você esconda a palavra do Senhor no teu coração. E que você consiga fugir da aparência do mal. Que você consiga fugir do pecado. Que você consiga pegar o que você está ouvindo e mudar a sua vida. Mudar a sua realidade. Glorificar seja o nome do Senhor. Então, hoje, a palavra vem sobre isso, vem sobre o descansar, vem sobre o obedecer, vem sobre a maturidade que nós precisamos ter na nossa vida. Você tem que fazer as coisas acontecerem, mas entender que não é sobre a sua força. Se fosse sobre a sua força, você não conseguiria alcançar nada.
Então não é sobre sua força, é sobre quem você confia, em quem você confia, que é em Deus. E a força vai ser derramada, a força dele vai ser derramada em você. Então se você persiste tanto, você tem persistido tanto, só essa força que você tem persistido não está vindo de você, está vindo de Deus. Essa força que você está tendo de continuar, de persistir, não está vindo de você, está vindo de Deus. Então glorifique o nome dele, porque quanto mais você glorifica o nome do Senhor, mais ele vem sobre sua vida, e mais ele age, e mais força é derramada sobre você, porque você está reconhecendo, e está reconhecendo e engrandecendo o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar para a gente finalizar. Glória a Deus todo tempo. Vou orar pela vida de vocês. Acho que hoje a live vai... Ontem a live terminou 7 horas da manhã. Você vê como a presença do Senhor estava inundando ontem. Mas hoje eu acho que vai acabar até mais cedo. Senhor, estamos aqui, Pai. Em nome de Jesus, clamamos pela Tua presença, clamamos pelo Teu cuidado, clamamos pela Tua provisão. Que pessoas que estejam, Senhor, passando por momentos difíceis, que Tu possa estar alcançando a vida delas. Que elas possam, Senhor, estar desfrutando da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Deus, cura essas pessoas, prover na vida dessas pessoas. Agradecemos, Senhor, pelo nosso acordar, pelo amanhecer, pelo anoitecer, por a todo momento estar nos protegendo, Senhor, porque se nós saímos de casa e chegamos em casa, é porque o Senhor estava ali a todo momento, nos protegendo, nos livrando. Que teus anjos, Senhor, possam estar acampados ao nosso redor por toda a vida, em nome de Jesus, para que eles possam nos proteger, para que eles possam, Senhor, conduzir o nosso andar em cada momento. Espírito Santo, eu clamo pela Tua presença, eu clamo pela Tua proteção, eu clamo pela Tua voz. A Tua voz que é doce e suave, nós precisamos ouvir. Nós precisamos ser guiados em espírito. Então, que nós possamos estar constantemente em espírito vivificado. E a graça do Senhor está te alcançando. O amor de Deus está te alcançando. A proteção de Deus está te alcançando. E como eu sempre digo, que Deus te abençoe. Eu estou orando pela tua vida. E tudo é por Ele e para Ele, são todas as coisas. Tudo é por Ele e para Ele, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor te alcance, que você desfrute da presença do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor esteja ao teu redor, te guiando, te conduzindo ao melhor caminho, para que nenhum mal te alcance, que te dê livramento, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, não apenas isso. Que o Senhor possa te abençoar, mas não apenas isso. Que Ele possa te proteger, para que as bênçãos dEle, você possa agarrar as bênçãos dEle e não caia entre os seus dedos. Em nome de Jesus, para que você não perca. Porque tudo aquilo que nós não cuidamos, que é de Deus, e nós não cuidamos, nós perdemos. Deus está te dando a saúde em abundância, que o Senhor está te dando cura emocional, espiritual, está te dando provisão. Estou provisando em todas as áreas da tua vida. Vocês não vão mais viver na escassez. Vocês não vão mais viver no faltar, mas na abundância. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus, que o amor, que a proteção do Senhor alcance a vida de cada um de vocês. Que aqueles que têm uma noite de insônia, que tem insônia, o Senhor, com o Espírito Santo dele, Jesus Cristo, com o poder de cura que ele tem, onde ele toca, tudo muda, tudo se transforma. Ele faz água virar vinho. Tudo que ele faz é bom. Então, com a graça dele, a misericórdia dele, o amor dele, alcançando todos nós, ele agora está agora curando e dando uma noite de sono tranquila para aqueles que precisam. Hoje, quando você for dormir, de noite à noite, ou durante pela manhã, como tem gente que trabalha à noite, vai dormir agora pela manhã, você vai conseguir descansar, desfrutar do toque do Espírito Santo, do toque de Jesus, te curando e tirando todo e qualquer tipo de insônia. Em nome de Jesus. A insônia não faz morada em você. O inimigo não tem poder sobre tua vida.
Toda ação maligna que está querendo tirar o teu sono está sendo cessada agora, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu agir. Obrigada, Jesus, por ouvir nossas orações. Obrigada, Jesus, por interceder por nós. Obrigada, Jesus. Deus, tua graça, Senhor, e misericórdia nos alcança todos os dias, em nome de Jesus. Aqueles que estão passando por dificuldade no relacionamento, aqueles que estão passando por instabilidade emocional, que tu possa estar, Senhor, agindo na vida dessas pessoas. Que toda dependência emocional possa ser cessada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A única dependência que nós vamos ter é de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou botar a letra dela aqui pra ver se aparece pra mim. Tá vindo muito essa música na minha mente. Desfruto dessa música. Gente, quem não segue, me sigam. Se você clicar aqui, tem um link do canal. Lá no canal tem muita palavra que vai mudar a tua vida. Não porque eu tenho poder, mas porque a palavra do Senhor, quando entra em nós, ela nunca sai vazia. Tudo aquilo do Senhor que entra em nós é abundantemente. E eu creio que lá tem palavras pontuais para a tua vida, que vai te ajudar a mudar. Vai te ajudar a ter estratégias para lidar com as situações. E aqueles que não me seguem, me sigam, compartilhem para que outras pessoas possam ser abençoadas. Não guardem as bênçãos só para você. Libere tudo aquilo que você tem para o outro também. Assim como eu estou aqui, dando o conhecimento que eu tenho, né? O conhecimento que durante essa vida toda eu tenho buscado. E hoje eu tô conseguindo liberar para tua vida porque eu tô tendo também o amor pela sua vida, o amor a Deus, a obediência a Deus, para te liberar isso. Então que você possa desfrutar desse momento que você tá tendo. Glória a Deus. Que você possa te abençoar, que você possa trabalhar descansando. Como é que trabalha descansando? Seu coração não vai estar angustiado. Seu coração não vai estar ansioso. O desfrute vem disso. Da redução ou até chegar à ausência de sentimentos ruins. Então que vocês desfrutem do dia de vocês. Amém. Glória a Deus. Será que um dia eu poderia ser? Olha a frase que olha o que eu falei agora. Deus, ele é lindo. Olha o que eu falei agora. Olha o que eu falei agora. E eu abri um livro aqui. Eu sempre gosto de abrir e ler a frase. Escuta. Interceda pelos outros em oração. O que eu falei agora? Que eu estou aqui orando pela vida de vocês. Que eu estou aqui gastando meu tempo, de certa forma, para falar a palavra do Senhor para vocês. Para que vocês possam mudar de vida. E aqui veio a frase. Eu abri e veio esse aqui. Eu senti no meu espírito em abrir e eu assim fiz e veio essa palavra para mim. Interceda pelos outros em oração. O trono de Deus é acessível, sempre acessível. Em nome de Jesus, o Senhor está te respondendo quanto a isso. Olha o que eu falei para você. Você vai descansar. Mas você vai descansar por quê? Porque você tem... É um desfrute. É um trabalho. Você vai trabalhar. Aí eu não lembro mais. Porque, gente, quando vem de Deus, assim, só libera e depois eu não lembro mais direito, não. Mas foi sobre essa questão de acalmar o coração, de você desfrutar trabalhando. Como é que você desfruta trabalhando? Como é que você descansa trabalhando? Porque em seu coração não vai ter sentimentos ruins. Então, o Senhor já está respondendo essa oração sua. O Senhor já está agindo nessa vida, na tua vida. Se Ele liberou isso, se me usou, se eu senti no meu espírito te falar isso, é porque Ele me usou para que você possa entender o que Ele está fazendo em você. Que é cuidando das suas emoções, dos seus sentimentos. Recentemente, ó o que aqui diz. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho uma parte boa aqui. Recentemente, uma missionária nos visitou no curso bíblico. Olha essa história. Olha essa história. Recentemente, uma missionária nos visitou no curso bíblico que eu estava fazendo. Ela descreveu como tinha sido
encaixotar as coisas em sua casa, despedir-se dos amigos e mudar-se para um país distante. Quando ela e sua família chegaram, foram saudados com um florescente comércio de drogas e rodovias perigosas. A barreira linguística trouxe crises de solidão. Eles contraíram 4 diferentes vírus gástricos. E sua filha mais velha escapou por um triz da morte, após cair através do balaustre inseguro de uma escada. Eles precisavam de oração. O apóstolo Paulo vivenciou perigos e dificuldades como missionário. Gente, as pessoas tem gente que entra aqui, mas vocês só querem tirar do outro, as pessoas não entendem que viver com Cristo é renúncia. As pessoas não entendem que estar aqui à frente, muitas vezes, você está deixando para trás uma insegurança. Você está abrindo mão da dúvida. Você está abrindo mão do que você tinha de certo para viver a certeza de caminhar com Deus, que é melhor. Então, as pessoas entram aqui e liberam o que tem mais de ruim e falam coisas que, por trás, tem renúncias. O que eu falei para vocês na estante sobre isso, né? E o Senhor me trouxe essa palavra para falar no meu coração de que é para continuar, de que vai vir as adversidades por você propagar a palavra dele. Vai vir as adversidades por você abrir mão de certas coisas por ele. E escuta o que ele termina de falar essa frase, o que termina de falar aqui. O apóstolo Paulo vivenciou o perigo e dificuldade como missionário. Ele foi preso, naufragou e foi espancado. Não é de admirar que suas cartas contenham pedidos de oração. Ontem mesmo eu falei, gente, ore pela minha vida. Ele pediu aos cristãos de Tessalônica para que orasse por sucesso na disseminação do evangelho, que a palavra de Deus se propagasse e fosse glorificada. E para que Deus o livrasse dos homens perversos e maus. Minha oração hoje foi isso. O Senhor está falando muito comigo isso aqui. Minha oração antes de entrar foi isso. Eu falei, Senhor, que pessoas pessoas ruins não entrem na live. Que pessoas egoístas não entrem na live. Que pessoas com palavras ruins não entrem na live. Minha oração foi essa. Paulo sabia que ele precisaria abrir sua boca com intrepidez e declarar o evangelho. Este era o outro pedido de oração. Você conhece pessoas que necessitam de ajuda sobrenatural para parar a palavra boa nova de Cristo? Lembre-se do apelo de Paulo. Irmãos, orai por nós. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Gente, Deus cuida da gente todo o tempo. É incrível como eu senti no meu espírito de pegar esse livrinho aqui e abrir a palavra aqui. E ele estava bem aqui. Aí eu olhei e peguei. Disse, gente, vou ler uma palavra aqui para vocês. E o Senhor falou muito comigo. E aqui diz, finaliza assim, e interceda por eles diante do trono do nosso poderoso Deus. Então, interceda por missionários, interceda por pessoas que estão à frente, buscando falar a palavra do Senhor. Muitas vezes, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, é um chamado. Deus chama e a pessoa diz sim. Deus chama e a pessoa diz sim, porque ela poderia dizer não. Eu não quero. Não, eu não vou abrir mão das coisas para viver o que Deus tem para mim. Não, eu vou continuar no meu conforto. Só que a pessoa disse sim. Sim, porque ela ama Deus. Sim, porque ela quer que os outros desfrutem da presença do Senhor. Sim, porque a pessoa tem tanto conhecimento também, vindo de Deus, né? Mas eu mesmo compro muito livro. O que eu falo aqui, eu busco que vocês também desfrutem. Porque o que eu falo aqui é o que eu vivo também. O que eu faço para mim, eu falo para que vocês façam na vida de vocês também. Então é sobre isso. Então que você possa interceder por missionários, por pessoas que estão à frente. Orando pela tua vida, intercedendo pela tua vida. Guerras espirituais chegam. Guerras espirituais para aqueles que estão intercedendo pela vida dos outros chegam.
E o inimigo se ira muito porque ele não quer que você viva o extraordinário de Deus, o que Deus tem pra tua vida, que é melhor, que é bom, perfeito, agradável. Ele quer que você viva nessa vida medíocre, pequena. É sobre isso. Então, o Senhor aqui, ele só me mostrou de que realmente pessoas precisam orar pela nossa vida, de que realmente um missionário ele precisa... Missionário é aquele que fala da palavra do Senhor. Então, aqui uma frase que diz assim, ó. A palavra de Deus é a busca que nos mantém no caminho certo. Então, hoje, para finalizar, que a palavra do Senhor possa ser bússola para os teus caminhos. Que a palavra do Senhor possa ser uma bússola que você usa para chegar ao local certo. Ao local que Ele preparou para a tua vida. Porque Ele preparou. Basta só você estar com essa bússola que vai te levar ao local, ao tempo, ao momento, às pessoas certas. Porque no local certo vai chegar as pessoas certas, vai chegar pessoas que vão acrescentar na tua vida, vai chegar pessoas que vai te abençoar, vai chegar pessoas que vão te ajudar. Amém? Glória a Deus. E orem pela minha vida, viu? Em nome de Jesus. Eu orei sobre isso essa semana toda, sabia? Gente, o quanto tem sido difícil pra vocês. O quanto tem sido difícil pra vocês. Vou tentar achar uma palavra que eu já falei essa semana toda. Eu vou tentar achar uma palavra pra você, pra te confortar. Mas eu vou estar orando por você. Deus vai agir. Eu falei sobre isso essa semana toda. Se você estivesse aqui a semana toda, você ia virar muita chave da tua vida aí agora. Mas eu vou estar orando pra que o Senhor possa estar te conduzindo. Todas essas lives, gente, tudo que eu falei aqui, essa semana toda, e tudo, você vai clicar aqui, vai ter um link do meu canal. Lá tem várias coisas sobre casamento. Tem o nome de um vídeo que se chama Aliança. Se você clicar aqui e for lá no perfil, você vai ver. Tem falando sobre aliança. Tem falando sobre a renovação da mente. Pontos que você precisa assistir. O vídeo que tem aliança, o vídeo que tem o nome Renovação da Mente. E o último vídeo que eu postei. Deve ter uns 2 dias que eu postei esse vídeo. Que vai falar sobre casamento. Antes de namorar. Não, como é? Ao você sair do namoro e ir pro casamento. Tem uma frase lá, namoro e casamento. Você clica nesses 3. Manda no privado. Manda no privado, Ni. Mas eu vou printar, já que tu mandou aqui. Eu falo isso por segurança de vocês, entendeu? Mas eu vou printar aqui pra falar com você. Certo? Mas entra aqui no link e durante hoje, o dia todo, assiste. Você vai ver que vai virar a chave na tua vida. Você vai entender muita coisa. Tem oração pelo casamento. Nesse vídeo que eu mandei. Nesse vídeo que tem lá. De casamento e namoro. Tem assim, nome assim. Tem o título, casamento e namoro. Vai lá também e assiste. Aliança, renovação da mente. E o vídeo que tem casamento e namoro. Assiste que vai ser abençoado. Deus, ele é lindo. Mas eu vou falar algumas coisas. Eu vou falar algumas coisas que eu falei essa semana pra você. Fica aqui, calma aí que eu já falo com você. Deixa eu só mudar aqui a música. Eu não gosto de música zoadenta, não. O Espírito Santo me mostra que eu tenho que falar com ela. Em nome de Jesus, me mostra o que eu já conversei aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não vou conseguir achar assim, não. Porque muita coisa Deus fala também. É porque assim, Deus vai falando comigo, eu vou escrevendo, enquanto eu tô ouvindo a palavra.
Só que eu vou te falar algumas coisas que eu vou sentindo no meu espírito, certo? Aqui, ó, achei. Achei. Ó, vou falar alguns pontos que eu trouxe aqui no dia. Ó, alguns pontos pra você, pra quem tá passando por dificuldade no casamento. Falar sobre casamento é falar sobre base. Gente, se inscreva no canal e assista os vídeos. O Senhor fala muito e eu glorifico o nome dele, é tudo por ele e para ele. Não percam as bênçãos, não percam. Clicam aqui, vocês não estão aqui por acaso. Cliquem, se inscrevam no canal e assistam lá. Se inscreva para você não perder os vídeos. Porque se você não inscrever, você pode ser que você não me ache mais. Então por isso que é importante se inscrever e enviar para pessoas que vão também desfrutar dessas palavras, certo? Mas vou ler aqui para você alguns pontos. O restante você assiste lá no canal. Tem vídeos lá sobre aliança, sobre casamento, falando sobre aliança. O vídeo é aliança sobre casamento, aliança de casamento e renovação da mente. Você precisa renovar sua mente, você precisa mudar sua mentalidade. E sobre casamento e namoro. O penúltimo vídeo que eu postei, o último vídeo que eu postei pra falar sobre casamento, que foi a última live que eu fiz sobre casamento. Mas vou ler aqui. Falar sobre casamento é falar sobre base. Cadê, meu Deus? Não, quanto tempo? Cadê? Relacionamento requer tempo. Tempo de se conhecer, tempo de amadurecer, tempo de casar ou tempo de terminar. Ficar e ver no que dá não faz parte do propósito de Deus. Tem pessoas que entram se juntam ou namoram e vê no que dá. Não é sobre isso. Você tem que entrar no casamento, você tem que entrar no namoro com propósito. Deus é sobre propósito. Se você tá empurrando com a barriga, não tem Deus aí. Aí você tem que orar para que Deus possa conduzir isso tudo. Amém? Ficar e ver no que dá não faz parte do propósito de Deus. Deus é um Deus de organização. Assim ele fez toda a sua criação. Em Gênesis vai falar sobre isso. O Gênesis capítulo 1 vai falar sobre isso. Falar sobre casamento é falar sobre base. Um exemplo foi o jogo da semana que eu falei isso, o jogo do Flamengo. Eu dei o exemplo do Flamengo, né? Que eles estavam ativos ali. E há um desenvolvimento dos jovens para buscar ter um time bom. Para ter um time profissional. Então, o Flamengo naquele dia conseguiu ganhar porque ele se preparou. Então, casamento é sobre preparação. É sobre você mudar sua mentalidade. É sobre você mudar aquilo que precisa ser mudado. É sobre o outro entender também que precisa mudar. Então, por isso que eu disse para assistir a renovação da mente. A renovação da mente, Deus nos chama para isso. Para que a gente possa renovar nossa mente. Para que a gente possa mudar nossa mentalidade. Você é uma pessoa, por exemplo, você é uma pessoa muito estressada. Ele é uma pessoa muito estressada. Aí você não tem a maturidade de saber lidar com essa situação. Aí você briga, ele briga e causa um boom de sentimentos dos dois. E aí vem o desejo de terminar, e vem o desejo de se afastar, de separar. E é como eu disse, quando um casamento ele fica desestruturado, tudo desestrutura. As finanças desestrutura, o seu emocional desestrutura. Então, um casamento quando não está firmado em Cristo, ele vai ser como uma rocha que vai balançar. Ou ele vai estar fora da rocha. Vai balançar e vai cair. Por isso você precisa sempre buscar Cristo. Vai na igreja, busca a Deus, ouça a palavra, leia a Bíblia. Para que você possa se firmar na rocha. Só Deus consegue reestruturar um casamento. Só Deus. E orar sem cessar. Ou seja, não desista de orar. Ore, ore, ore. Se for melhor para você, Deus vai manter esse casamento. Se não for melhor, Ele vai tirar. Mas se for o melhor para você... e se você não conseguir entender o que está acontecendo, peça a oração a Ele. Senhor, eu não sei porque está acontecendo isso. É realmente o Senhor quer que eu me separe? Ou então, o que o Senhor quer que eu faça para melhorar no meu casamento? Deus, Ele não quer acabar com casamento nenhum. Deus, Ele ama casamento. Porque casamento é família, casamento é propósito.
Então, Deus ama reestruturar casamento. Deus ama resgatar casamentos. Só que também precisa ver se é algo bom pra você. Se for algo bom pra você, Ele vai fazer. Se não for, Ele vai te mostrar. Em nome de Jesus, a minha oração é essa. Senhor, tu possa tirar toda a venda espiritual. Em nome de Jesus, para que teus filhos, a tua filha que está passando por dificuldades no casamento, que ela possa enxergar aquilo que ela precisa melhorar. Que ele precisa também, Senhor, enxergar aquilo que ele precisa melhorar. Para que os dois possam dar certo, Deus. E que tu possa fazer, Senhor, o melhor para a tua filha e para o teu filho. Em nome de Jesus, eu te peço. Derrama, Senhor, derrama sabedoria. Espírito Santo, vai agora, em nome de Jesus, derrama sabedoria. Que hoje, a partir de hoje, ela não saia dessa live mais com dúvidas, angustiada, mas que ela saia com discernimento, com sabedoria, de lidar com as situações e as diversidades desse casamento. Espírito Santo, eu clamo pela tua presença na vida da tua filha. Eu clamo pela tua presença nessa live. Em nome de Jesus, age no casamento, Senhor. Reestrutura, em nome de Jesus. Outro ponto que eu falei aqui. Casamento, isso são pontos aqui que eu vou trazendo. Segundo casamento pode, esse é um ponto muito delicado. Porque, assim, eu vejo que Deus, ele age de acordo a cada um, é individual. As pessoas dizem assim, não pode. Sabe? E Deus não é assim, gente. Tem pessoas que terminam o casamento porque Deus não quer que aquela pessoa sofra. A pessoa apanha no casamento, sofre, e Deus vai querer que ela continue com o casamento? Sério isso? Será? Então, assim, há muitos pontos, entendeu? De poder ou não poder. É muito relativo, depende de cada pessoa, depende do agir de Deus na vida daquela pessoa. Deixa eu finalizar isso aqui. Mas assistam o vídeo lá, clica aqui, se inscrevam no canal que vocês vão desfrutar de muita palavra poderosa do Senhor. Casamento não é destruído por ventos repentinos, mas fundamentos mal construídos. Pode doer um pouquinho, mas ouçam. A diferença do casamento dos que são repletos de discussões e maturidade é a base a qual foi firmada. A base a qual foi construída. Mateus 7 vai dizer: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, tem que ter a prática, assemelharei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então você tem que ser prudente. Por isso que você precisa renovar sua mente. Eu falei sobre isso ontem. Por isso que eu digo assim, vem sempre na live, gente. Deus fala todos os dias. Eu falei sobre isso ontem. Eu falei que eu estava orando pela vida das pessoas que estavam aqui ontem. E eu falei assim, que 2026 elas vão saber. Eu até postei sobre isso aqui. O último vídeo vai falar sobre isso. Que as adversidades elas vão surgir. As adversidades elas vão surgir. Mas vocês vão ter ferramentas de lidar com as situações, porque Deus já vai te mostrar como lidar com essas situações. A gente não tem como correr. Ah, não, 2026 vai ser um ano abençoado, vai ser um ano lindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas vai vir as adversidades. O que é que você sabe fazer quando essas adversidades vêm? É sobre isso. A gente não pode deixar... uma vida é um morango. Não é um morango, não. Só se for um morango azedo. Em alguns momentos. Vai ter doce e vai ter azedo. Então você precisa ter ferramentas de lidar com essas situações que acontecem no seu casamento, né? Então por isso você precisa buscar o conhecimento, buscar a palavra do Senhor. Para quando acontecer, você saber, poxa... Salmo 127 vai falar: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, se Deus não está no centro, casamento é muito delicado. São pessoas diferentes querendo dar certo, gente. E requer muita maturidade. Muitas vezes a mulher tem maturidade, mas o homem não tem. Muitas vezes o homem tem maturidade, mas a mulher não tem. Deus já está agindo, em nome de Jesus. Descansa. E não profere palavras negativas, não. Eu tô muito mal, não. Em nome de Jesus, eu vou ficar bem. Porque minha felicidade não tá no outro, tá em Cristo. Então eu vou ficar bem em nome de Jesus. É um momento, estou acolhendo minha dor. Aí com você, estou acolhendo minha dor. É um momento, mas eu sei que vai passar. E eu sei que tudo vai se ajustar de acordo à vontade do Senhor.
A rocha que sustenta o relacionamento não é a ausência de brigas. Gente, eu vou repetir. Se inscrevam no canal. Clicam aqui. Vai no link. Se inscreve no canal e assiste os vídeos que tem. O último vídeo vai falar sobre isso aqui. Escute. A rocha que sustenta o relacionamento não é a ausência de brigas. Ou o amor romântico. Ai, que frio na barriga. Gente, casamento cai na rotina. Casamento é rotina. Então, que Deus te dê estratégias. Que o Senhor te dê estratégias para lidar com as adversidades. Em nome de Jesus. A rocha que sustenta o relacionamento não é a ausência de brigas ou amor romântico, mas o amor e a obediência a Cristo. A palavra de Deus, desde o início da criação, destacou a importância da união matrimonial. Então, Deus ama casamento. Desde o início, ele falou sobre isso. Vou profetizar isso sobre sua vida também, mas eu falei isso. Hoje eu profetizo, em nome de Jesus, renovação, alinhamento, reconstrução no seu casamento. Em nome de Jesus, Deus vai estar direcionando, né? Eu vou ser só uma ferramenta do Senhor. Amém? Mas Deus já está agindo, não se preocupe não. A angústia, a ansiedade não vai te ajudar não. Descansa. Ó, descansa, respira. Eu fiz isso ontem com o pessoal que estava aqui. Eu fiz, gente, tira a tensão do ombro. E ó. Faz aí. Respira aí um pouquinho. Pra que tanta agonia? Não. Descansa. Você confia em Deus? Você é a filha do Senhor? Você lê a palavra de Deus? Isso são pontos principais. Se você tiver isso, descansa. Se não tiver, busca agora. O momento é agora. Que aí ele vai agir. Mas o ponto tá nisso, Ademir. Ademir falou. O assunto é muito complicado e polêmico, falar sobre casamento. É complicado e polêmico para quem não tem maturidade. Por isso que as pessoas hoje, alguns casamentos não estão durando, porque faltam maturidade. E a gente tem que pedir a Deus em oração a maturidade. É falta de diálogo. O que requer maturidade? Ter um diálogo, ter a compreensão, ter o discernimento. Então, é complicado e polêmico para quem não tem maturidade. Quem tem vai conseguir ouvir, entender, processar e agir. Ó. O que falta nas pessoas hoje, em tudo na vida, em tudo. Tipo, tem pessoas que entram aqui e ficam falando bobagem. Falta de maturidade. Uma vida escassa. Uma vida medíocre. Gente, quem busca o melhor para si, quem busca crescer, quem busca melhorar, não vai perder tempo entrando numa live falando bobagem. Então, quando eu olho essas pessoas, eu digo, coitadas dessas pessoas. Só que elas mostram como um ser humano sem Cristo é. Quão medíocre nós somos sem Cristo. É isso, por isso que requer maturidade. Entendeu? Por isso que requer discernimento. Por isso que requer oração constante. Caso quem tá aqui tá com casamento também, porque tem muitas pessoas entrando falando sobre isso, sobre casamento aqui. E com casamentos desestruturados, que é casamento que acabou, a semana toda, desde quando eu comecei, tem todo dia chega alguém falando sobre isso. E assim, comece a orar pelo seu casamento. Você que é casado, comece a orar desde hoje. A maioria do casamento tá em crise. Por isso que eu entendo unir. Se eu te entendo, imagina como Cristo te entende. E por isso que eu te desejo hoje que Deus faça o melhor na tua vida. O melhor para você que Ele faça. E Ele vai fazer. Por isso que eu digo assim, descansa. Ó, respira. É sobre isso, gente. É sobre isso.
Eu vou ver o Deuteronômio que tu falou, rapidinho. Mas, assim, hoje eu te desejo renovação, alinhamento, reconstrução no seu casamento. E para você entender isso aí, eu quero que você clique no link e assista a live sobre casamento. Você vai ser muito abençoado. Ó, e um ponto aqui que Deus me trouxe também esse aqui. Deus não é sobre entendimento, mas sobre obediência. Primeiro eu obedeço e só depois eu entendo. Se você quiser entender para só depois obedecer, você estará reduzindo a Deus a sua alimentação humana. Em Provérbios 3 vai falar sobre isso. Deus se revela aos obedientes e não aos incrédulos. Porque aí eu consigo realmente te ajudar. Eu não, né? Cristo na minha vida consegue me dar em espírito palavras para te ajudar. Que a vida do ser humano ela é preciosa também ao Senhor, né? Então, fala como lidar com essas situações. A presença de Deus mostra quem nós realmente somos e o que nós realmente precisamos. Esse é o poder da presença de Deus, a presença surreal. Esse é o poder da presença de Deus. A presença de Deus nos tira de um lugar cômodo. A presença de Deus nos tira de um lugar onde está tudo bem, para dizer, cara, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que você não sabe aonde. Falei sobre isso hoje. Você precisa desenvolver a confiança em mim. Me ama? É sair do conforto e ir para o desconforto. A presença de Deus nos faz romper com uma cultura de construção de torres, como Deus fez com Abraão, para que nós pudéssemos estabelecer uma nova cultura da construção de altares. Enquanto torres são construídas para serem vistas, altares são construídos. 2016 vai ser o melhor ano da vida de vocês.